Sejam muito bem-vindos a esse segundo dia da 42ª Jornada Espírita. É com muita gratidão, com muita alegria que recebemos todos aqui nessa manhã de sábado. Lembrando que essa Jornada Espírita é organizada pela Federação Espírita Catarinense através da 13ª União Regional Espírita e que dá sequência no tema, nesta edição, Ciência e Religião na Construção de uma Nova Era, 150 anos de A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita. Obrigada, Carmen Lúcia, agradecemos imensamente, ela estará conosco na noite de hoje. E agora, já na sequência, teremos então a palestra com a nossa querida Heloísa Pires. Antes, eu só gostaria de pedir para quem fez imagens ou filmou, para que não divulgasse, por causa dos direitos dos palestrantes, direitos legais. Temos, toda a Jornada Espírita está sendo filmada pela 13ª União Regional, através da Federação Espírita Catarinense, e depois serão disponibilizados para aqueles que tiverem interesse. Eu vou apresentar a nossa querida Heloísa Pires, que é licenciada em Matemática, Física e Pedagogia, com especializações em deficientes físicos e visuais. Mundialmente, ela é conhecida como oradora e conferencista, tendo realizado palestras em diversos países. Ela é filha de Herculano Pires e considerada um elemento-chave no movimento espírita atualmente. Apresentadora do programa O Espírito e o Tempo, na Rádio Boa Nova, e autora dos livros Herculano Pires, Homem de Bem, Educação Espírita, Educar para Ser Feliz, Preparados para a Vitória, Renovação pelo Amor, Maria Antonieta, A Volta de uma Rainha. E agora nossa querida Heloísa Pires vai então mais uma vez conversar conosco e vai falar sobre instinto e inteligência. Alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus. Nessa manhã fria, vamos conversar sobre instinto e inteligência. Eu vou começar, que revela muita inteligência, a poesia de um espírito, Maria Dolores. Ela diz: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como as tuas. Quanta ilusão, quando acreditava que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem cantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste, sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como estarás as tuas. Maria Dolores. Isto é inteligência. Escolher um caminho melhor, escolher algo que nos convém, libertarmos-nos de dores, de sofrimento. Os problemas vêm,
mas são resolvidos. Seríamos como alguém que estivesse se afogando e se debatesse e se esquecesse de respirar. E na hora de pânico iria ao fundo, entrando em depressões, em problemas vários. É preciso ter inteligência, e Roberto Carlos diz, é preciso saber viver. Nas horas de pânico, nas horas difíceis, é preciso, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, ligando-se ao plano espiritual superior e lembrando que tudo passa. Mas como conseguimos pensar dessa forma? Através das experiências milenares, as encarnações, as reencarnações. Mas o que é reencarnar? Reencarnar, explicou Jesus a Nicodemos, é vestir novamente a roupa de carne. Reencarnar é voltar à escola terra, escola, hospital, hospício terra, para aprender a se libertar das paixões inferiores, do apego aos bens transitórios e ilusórios da terra, do desejo de superação, homem lutando com homem, rivalidade, como Abel e Caim, Caim e Abel. Já aparece ali no Velho Testamento a luta eterna, Trump e Jinkun, na Coreia do Norte. Crianças brigando, lutando, esquecidos de que amanhã estaremos no plano espiritual. A vida se inicia na nossa concepção, na apresentação da ciência atual de André Luiz, evolução em 2 mundos, nos mares mornos. Ali estamos, células, indivíduos unicelulares, que vieram à Terra da necessidade de comunicação, diria o Sartre, o materialista, da necessidade de evolução. Até os materialistas, como Sartre, concordam que o que nos empurra e nos induz é o impulso de transcendência. E o que é o impulso de transcendência? É a necessidade de nos superarmos. Diz o Evangelho, não queira superar o seu amigo, supere-se. Supere-se transformando orgulho e egoísmo em capacidade de amar e de modificar. Mas estamos ali, nos mares mornos, e milênios se passam, diz o querido André Luiz. Ah, mas como demora, o tempo da Terra é uma ilusão. Não existe tempo no infinito, não podemos compreender, porque nos falta um sentido e não podemos tudo explicar a vida além do planeta Terra. Mas crescemos, nos desenvolvemos e saímos, diz André Luiz, e a ciência oficial. Por exemplo, na voz de Henrique Rodrigues, não é o nosso Henrique espírita, é um estudioso da USP. E saímos para os continentes antes desertos. E formamos florestas úmidas, maravilhosas, esfoliantes, e a vida continua. E os animais vão se desenvolvendo, os dito irracionais, que levados pelos instintos, se comportam em geral de forma muito melhor e mais grandiosa do que nós mesmos. Num livro lindo, O Filósofo e o Lobo, o filósofo diz, o lobo me encanta. Ele adotou e criou um lobo e viu admirado que o lobo tinha levado pelos instintos todo um plano de expansão, de dignidade, de compreensão do que acontecia com seu amigo, o suposto dono. Quem era o dono? O filósofo que adquirira o lobo ou o lobo que adquirira o filósofo? E nós vemos encantados que, levados pelo instinto, os animais agem de forma quase sempre correta. Mas nesse instinto já existe o embrião da inteligência. Remy Chauvin pergunta no seu livro O Grande Biólogo às sociedades animais, não serão os insetos mais inteligentes do que o homem? É um pouco de exagero. Mas ainda ontem, vendo um filme sobre as abelhas,
Eu ficava parada, extasiada. Elas, levadas pelo instinto que são os atos repetitivos que protegem a espécie e o indivíduo, agem de forma corretíssima. A rainha abelha se sacrificando, sempre botando ovos para a continuação de espécie. Que diferente dos nossos dirigentes, a nossa inteligência ainda mal desenvolvida e obscurecida pelo egoísmo e pelo orgulho, dá tristes resultados. Há que crescer. Os golfinhos nos mares mornos também encantam os pesquisadores. Remy Chauvin já dizia, livro As Sociedades Animais, serão os golfinhos mais inteligentes do que o homem? Eles trabalham em equipe, eles não brigam, não se agridem, respeitam-se uns aos outros, respeitam os humanos e servem os humanos. Têm sentimento profundo de gratidão, fazem um ruído como se fosse batido de palmas quando os pescadores são gentis com eles, quando libertam dos irmãozinhos deles de uma rede. Entre eles, a compreensão da irmandade deveria ser seguida pelos homens. Estão ali, produzem trechos magníficos que foram decifrados pelos seres humanos que tentaram enganá-los. E quando entra uma voz artificial imitando o golfinho numa continuação da conversa, eles se calam, como se dissesse, estão querendo me enganar. Não estou falando com meu irmão, estão apenas repetindo frases. E é nessa terra linda que estamos por misericórdia de Deus. Não viemos para sofrer. O assunto, se não me engano, é da Carmen Lúcia, hoje à noite, ou bem ou mal. Então eu não posso entrar nesse assunto, porque nós semana. Muito bem explicado em a Gênese. Não viemos para sofrer, viemos para ser felizes. Por que não pudemos continuar nesse pensamento harmonioso, pelo menos na nossa família, família de humanos, planeta Terra? A nossa família é universal, se estende ao universo. Mas temos ainda dificuldade para nos entendermos com os nossos irmãos, colegas do planeta Terra. Como poderíamos nos lançar nas naves espaciais, indo prejudicar outros mundos, ou podendo chegar apenas nos mundos semelhantes à Terra? O convite ao crescimento espiritual, a conquistar o único passaporte que nos dá permissão para caminharmos, alegoricamente falando, por esse universo iluminado que nos espera. A prática do bem, a extinção do orgulho e do egoísmo, a coragem de corrigir-se, de enfrentar, de enxergar seus próprios defeitos, para se preparar para as grandes viagens espaciais, para o reencontro com amigos de outros planetas, para as aulas preciosas que obteremos e que nem podemos imaginar. E a diferença entre instinto e inteligência existe, mas as nuances se perdem no tempo e no espaço. Quem tem animaizinhos domésticos, às vezes para e diz, só falta falar. Mas eles têm uma linguagem própria, lidando com cãezinhos e com os gatos. A cada dia me admiro mais do amor incondicional, da capacidade de se expressar, da capacidade de agradecer cada gesto nosso de amor, da paciência em nos esperar em horas enquanto nós trabalhamos. Esse instinto nos prepara para um comportamento adequado quando nos projetarmos entre os humanos. Mas a inteligência é o conjunto, Gênese, ciência oficial. A inteligência é o conjunto de gestos imprevisíveis. É uma mistura, como Carmen apresentou tão bem hoje, sentimentos, conhecimentos, capacidade de adaptação, egoísmo, orgulho, tem até
aos nossos irmãos que, por motivos vários, se fecham neles mesmos em comportamentos autistas, incapazes de interagirem com o próximo, não desejam ter contato com os outros, talvez tenham sofrido tanto que o seu irmão já não o atrai mais. Talvez tenham se desequilibrado tanto que se fecham numa caverna. Mas a inteligência é tão iluminada que, através de estimulação ideal, eles muitas vezes se abrem para o mundo. Tem o caso no livro Um Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks, que ele conta o caso de uma autista que, graças à estimulação, ao amparo de sua mãe, é professora de zootecnia numa universidade dos Estados Unidos. Sente a falta de amor, mas não quer o amor do indivíduo humano. Criou uma máquina que lhe dá um abraço apertado, que é claro que não substitui os abraços que nós damos e recebemos dos nossos irmãos da terra, mas é uma caricatura desse abraço, porque talvez eles tenham sido tantas vezes feridos ou feridos tantos que desistiram dos relacionamentos que nos fazem crescer. Relacionamentos fáceis e relacionamentos difíceis. É o planeta que nós criamos. Se criamos o sofrimento e a dor, foi por desejo próprio, mas podemos transformar em amor. E tantos exemplos nos surgem, o maior é Jesus de Nazaré. Esse Espírito é tão amado, tão incompreendido por todos nós, mas felizmente aprendemos a grandeza, a começar a enxergar a grandeza desse irmão mais velho, que desce, alegoricamente falando, de dimensões luminosas para nos induzir ao crescimento que nos é próprio. Para o materialista Sartre, viemos à Terra, estávamos na anterioridade, ele admite uma dimensão anterior, fechados num ovo. É o fechamento do autista que muitas vezes desenvolvemos depois. E viemos da necessidade de comunicação. Sim, mas aí ele acha que morre e tudo acaba. Não, diz Jesus. Viemos porque somos deuses e luzes. Viemos para atingir as luzes do universo. Viemos para aprender a não sofrer. O Dalai Lama, nas suas meditações, na sua educação, foi expulso da sua terra e disse: foi bom, porque agora eu posso trazer minha verdade ao mundo, aos meus irmãos. Estávamos fechados lá, no luxo, na incompreensão do que existia no mundo lá fora. Isto é inteligência, iluminada pelo equilíbrio emocional, com a extinção do orgulho e do egoísmo. Um outro indivíduo, eu subindo as escadas, via homenagem aos grandes homens, desde Luther King, que disse: por que eu tenho que ficar preocupado com os poucos violentos, se eu preciso me entristecer e chorar pelo grande número indiferente ao sofrimento dos outros? Como podemos ficar, e a mídia faz isso, focados apenas nos violentos, nos necessitados, nos maus, quando o grande número de indivíduos se omite? Está tudo bem, luta apenas por futebol, por shows e por outras coisas que eles julgam importante. Quando vamos aprender com as abelhas, com os lobos, com os golfinhos, que agem a nível de instinto, mas estávamos lá desenvolvendo esse impulso de amor, que mais tarde seria o embrião do amor, se transformaria numa árvore maravilhosa oferecendo flores e frutos. Quando perdemos o referencial? A alegoria de Adão e Eva dá uma ideia preciosa, é muito bonita essa alegoria. Adão e Eva, Adão primeiro estava sozinho, ou seja,
Não adianta ter tudo e não ter amizade, não ter companhia, não ter amor, não poder dar e receber amor. E Adão estava muito triste. Meu Deus, que solidão! Pai, manda-me uma companheira. E aí, a insustentável leveza do ser. A companheira foi dada. Na história linda, foi tirada da costela de Adão. Ou seja, unidos, muito unidos, semelhantes, a mesma constituição física e o mesmo destino glorioso, a luz. A companheira veio, mas aí começou a atormentar Adão. Provavelmente ela dizia, toda hora, vamos discutir nossa relação. Adão, ai meu Deus, eu nem sabia que existia discussão. As flores me oferecem o perfume, os pássaros seu canto. Agora minha companheira só quer discutir. E pior, a companheira, olha que judiação para a mulher, foi um plano terrível, transformar a mulher em perigosa. Realmente é um pouquinho, mas não tanto. A companheira encontra a serpente, devia ser uma serpente feminina, à luz de quem inventou essa alegoria. E a serpente oferece o quê? A maçã da sabedoria, o conhecimento. Saímos dos instintos e começamos a pensar, a desenvolver inteligência. E é claro que tudo foi preparado e muitos conseguiram fazer com que a luz aumentasse dentro de si. A luz se expressasse na dedicação ao próximo, não para Adão e Eva. Na discussão das relações já começaram. Por quê? Olha, você gosta mais das flores do que de mim. E você se esquece de me oferecer alimento na hora certa. Você só pensa em você, fica só penteando os cabelos e pronto. Acabou o sossego do ser na terra. Violência, incompreensão foram expulsos do paraíso. Na alegoria foi Deus que os expulsou. Não. Deus é Pai amoroso, parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do festim de núpcias. Jesus, através das palavras, se grava em nossa possibilidade de apreensão. Agora, a prática, como lembrou bem Carmen Lúcia, depende de nós. Só existe aprendizagem quando mudamos o comportamento. Em milênios não mudamos muito, não. Estamos ainda num comportamento autista. Ah, que me importa? Que me importa o que acontece lá fora? Que chova lá fora, caia rio, raios, enchentes. Eu estou aqui, bem agasalhado, paredes fortes. Um grande número de indivíduos e nós mesmos temos comportamento autista. E esse comportamento autista gera processo de crescimento e mudança de comportamento. Através do comportamento autista, votamos apenas por votar, em geral votamos mal, votamos com uma maioria, com induções mentais. Eu acho que até eles colocam nas rádios, nas televisões, aquele impulso subliminar que atinge nosso inconsciente, porque não é possível votarmos tão mal. Através disso, aprendemos a votar bem. Surge o reverendo Jones diz, quando agimos errado, vem o chicote do templo, que são as ideologias violentas, que são as dores várias, que nos fazem aprender o que realmente nos faz bem. É a inteligência que se desenvolve. Adão e Eva não souberam passar por essa transição com muita classe e foram expulsos do paraíso. É exatamente o momento em que nós somos expulsos do paraíso, entre aspas, quando a nossa inteligência começa a se desenvolver. Quem sou? O que faço na Terra? Muitos se entregam ao materialismo. Outrora nos entregávamos a expressões religiosas sem pensar, de uma forma terrível, acreditando em fatalismo, escravos das nossas próprias invenções. Temíamos Deus, temíamos o céu, temíamos o inferno. Alguns que captavam melhor a verdade, mas que não conseguiam segui-la, manipulavam as massas.
e nos púlpitos falavam bem, como alguns políticos hoje em dia, iludindo, soltando sombras que só se apegavam aos indivíduos que também produziam sombras interiores. Aí vale a lei: quem planta rosas, colhe rosas. Quem planta espinhos, joga espinhos, colhe espinhos. Mas a inteligência continua a se desenvolver. Mestres preciosos, realmente inteligentes, não preocupados com eles mesmos. Que inteligência é essa? As abelhas teriam sido extintas se só se preocupassem com elas mesmas. As obreiras se dedicavam às bebês abelhas, morrendo quando era necessário para que os bebês sobrevivessem. Hoje a nossa sociedade faz o contrário. Mata-se crianças, destrói-se hospitais e a massa fica inerte. Nada faz. Onde estamos? Mergulhados nos nossos projetos autistas. Eu. Esquecidos de que amanhã teremos que encarar o nosso no mundo espiritual. Pensando que as coisas materiais são eternas. Alguns enchem um quarto de apartamento de dinheiro, outros arrumam amigos, companheiros que andam com malas de dinheiro, e o papel corre dominando a terra, o reino do ouro. Que reino é esse? Ilusório. Onde está nossa inteligência nesta hora? Obscurecida pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo comodismo, pela preguiça. Aí, como diz o pastor Júnior, vem o chicote do tempo. Criamos dificuldades. Olha a Venezuela, o povo está aprendendo com o chicote do tempo. Nossos irmãos vieram para cá e nos trazem um pouco do chicote do tempo através do sarampo, de outros problemas. Acordem, diz a lei. É preciso despertar. Só de mãos dadas conseguiremos vencer nossos problemas na terra. Só não pensando em nós, nos nossos desejos, na nossa filosofia, na nossa capacidade de defender indivíduos indefensáveis, é que conseguiremos formar a terra sonhada, o mundo de regeneração, que será obra nossa. Ah, mas não pode vir gente de fora do planeta, crianças dígito-cristais? Não pode, não precisa. Carmen falou hoje, nossas crianças cresceram, se desenvolveram. Agora precisam ser educadas. Educadas para a divisão, educadas para o amor, mas nunca educadas para a inveja, para os costumes menores, educadas para o trabalho e para a disciplina. Sociedade gozada nossa, falam que não é necessário disciplina, que cada um seja feliz a qualquer preço, mas num jogo de futebol exige uma disciplina incrível. Num jogo de futebol, cada um treina para não invadir a área do próximo. Se isso vale para o futebol, tem que valer mais para a vida. Disciplina, disciplina, disciplina. A nossa inteligência deveria ter nos feito compreender que o homem do futuro, o exemplo por enquanto, é o astronauta, que é um indivíduo profundamente disciplinado, no respeito ao corpo, na alimentação, nos exercícios físicos, no controle das emoções desencontradas. Eu vi uma vez uma astronauta que saiu desesperada aqui na Terra, atrás de um namorado. E ela pôs uma fralda para não ter que parar no caminho. E levava um aparelhinho para tomar água. Eu até queria conhecer que homem era esse, devia ser maior que o Brad Pitt, que o super-homem, porque a mulher se esqueceu de tudo. E o que aconteceu? Foi expulsa da NASA. Não tem condições de ser astronauta. É um indivíduo desequilibrado. Se exigem isso do homem do futuro, do administrador de uma empresa, que todos aprendam a trabalhar em equipe, de onde veio a ideia que poderíamos educar, ou melhor dizendo, deseducar crianças, jovens e idosos, permitindo uma felicidade a qualquer preço que às vezes dá tristes resultados.
É necessário despertarmos para a vida, entendermos que essa escola maravilhosa, planeta Terra, nos permite crescer através de anos escolares preciosos. Encontramos colegas maravilhosos, encontramos também elementos difíceis, tanto quanto nós mesmos. E já dizem os psicólogos, quando um defeito nos irrita muito é que o possuímos. Então vamos prestar atenção. Se alguém te irrita muito, estudai-o, porque vai servir para você também, para mudarmos o nosso modo de ser. E esses vultos magníficos que vieram à Terra trazendo processos de educação, muitos se destacam, mas eu lembraria primeiro São Francisco de Assis. São Francisco de Assis compreendeu Jesus. São Francisco de Assis, Peixinho lembrou ontem, saiu de uma vida de devassidão, de egoísmo, e encontrando Jesus realmente depois de uma guerra do chicote, do tempo de sofrimento, ele compreendeu a vida e se transformou num educador precioso. Primeiro, alegre, bem-humorado. Pelo amor de Deus, cara de velório não educa ninguém. Grito, pancada, malcriação. Nossa, outro dia eu vi no shopping, uma mãe, ela gritava tanto com a filha, eu quase falei, minha senhora, sua filha não é surda. Se fosse, precisava da linguagem dos sinais. Mas aí eu falei, não, eu estou idosa, deixa eu sair de fininho, que ela é louca, me vira um tapa, pronto. Acabou. Educar é um ato de amor. E amo uma neurologista italiana, católica, praticante, que adorava a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, tanto que nós, os espíritas, respeitamos profundamente. Para um espírito de luz, apenas uma mãe e um pai de luzes. Não esquecendo que Jesus falou 82 vezes, sou filho do homem. Maria Montessori adorava Maria de Nazaré, primeira neurologista da Itália. Entrou na faculdade, única mulher. Os homens a olhavam de lado. Na primeira aula, pediram a ela que fizesse autópsia e ela fez. Uma grande mulher. Quando ela estava no meio do curso, ela descobriu que crianças adoráveis, crianças esquisitas, de que vale a casca externa? Trabalhando 16 anos na psicopedagogia da ACD, melhor período da minha vida profissional talvez, a gente sabe que a essência é a mesma. A inteligência em muitos está preservada. Naqueles em que não está aparentemente preservada, está em trabalho, está aparentemente fechada para que amanhã ele consiga, libertando-se das emoções desencontradas, mostrar um crescimento muitas vezes maior do que nós mesmos, aparentemente normais. Porque já diz uma peça de teatro, um filme, de perto ninguém é normal. O importante é disfarçar-se aos problemas. Isso é etiqueta, diz Karnal. Ética, bom comportamento, tanto quanto apreciamos uma linda pintura, uma linda música, apreciamos um comportamento educado, um comportamento de alguém que está aprendendo a dominar suas emoções inferiores. Maria Montessori viu aquele grupo de crianças, ela foi fazer o curso de psiquiatria, depois que acabou de neurologia, e falou, de onde elas vêm essas crianças diferentes? Do hospício. Como? Crianças no hospício? Isso não pode acontecer. Olha, inteligência emocional, empatia, preocupação com o próximo, isso é o que diferencia a verdadeira inteligência. O que ela fez? Teve muito trabalho com um professor de psiquiatria que mais tarde se tornou seu noivo e a abandonou grávida, e essa mulher incrível não desanimou nem desistiu da vida. O casal conseguiu tirar as crianças e colocá-las num abrigo. E Maria Montessori disse, vou ver o que posso fazer com essas crianças. Não existe diagnóstico fechado.
Não podemos olhar para uma criança ou um adulto com problemas grandes e dizer, não tem jeito. Temos que tentar. Maria Montessori conversava, não sabia ainda o que iria fazer com as crianças, mas conversava com os meninos e um até o mais necessitado olhou a bolsa de Maria e falou, olha, M. Ela falou, você sabe essa letra? O menino sacudiu a cabeça. Aí ela viu que ele sabia o M, sabia o A, sabia algumas letras. Ela falou, meu Deus, eles conseguem aprender a ler. Vamos ensiná-los. Resultado, trabalhou aquelas crianças. Conseguiu também com dificuldade, diz o poeta, a vida é luta renhida, que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes só pode exaltar. Viver é lutar, entre aspas. Conseguiu que eles tivessem direito, ela não procurou cotas, ela desenvolveu as crianças porque todos têm condição de aprender e vencer. Ela conseguiu que eles fizessem exame com as crianças ditas normais. Ninguém é normal, cada um tem um problema. Eu tenho um problema terrível de dirigir automóveis. Resultado, aposentei da vida profissional, parei de dirigir para não perturbar o próximo, que já tem barbeiro demais na terra em São Paulo. Maria Montessori entrou com suas crianças e as mães das crianças bonitinhas, que andam direitinho, que nos encantam, se afastaram. E se perguntava, essa louca, o que ela quer com essas crianças esquisitas? Olha aquele até baba, olha o outro andar do outro. Ah, como nos apegamos às aparências exteriores. E diz o Evangelho, o homem viciado, coberto de ouro é reverenciado. Aquele sábio que veio num espírito de humildade, se Gandhi aparecesse hoje enrolado num lençol, magro, e quando o velhinho já sem os dentinhos, ninguém olharia para Gandhi. Mas ele se impôs ao mundo pela grandeza espiritual, venceu barreiras. Assim foram as crianças de Maria Montessori. Entraram nos primeiros lugares. Foi uma revolução no sistema educacional. Como aqueles monstrinhos que estavam lá no hospício tiveram essa condição e como vão conviver ao lado dos nossos filhos brilhantes e inteligentes. Maria Montessori criou a Casa dos Bambinis, escolas, com tudo que era necessário para uma criança se sentir feliz. E jogos. Conhecendo o cérebro, ela criou uma estimulação. Mas se somos espíritos, o cérebro faz diferença? Encarnados, somos espíritos encarnados. Luzes, centelhas divinas, inteligências e morais do universo. Olha como somos importantes. Individualizações do princípio inteligente. Mas encarnados, envoltos no corpo de energia ou pelo espírito, ele se liga ao corpo físico e nos expressamos através do corpo físico. Problemas no cérebro, como problemas na transmissão do programa, impedem o computador de se manifestar. Problemas nos cérebros atrapalham a comunicação, mas podem ser resolvidos. Quem quer mais informações, o cérebro que se transforma, 5 neurocientistas não espíritas, em geral dos Estados Unidos, que falam sobre como o nosso pensamento age e transforma o cérebro. Foi o que Montessori fez. O mesmo trabalho tem que ser feito em relação aos problemas morais. Os pais estão desligados dos filhos não por intenção má, para conseguirem os bens materiais. Meu Deus, diz Christiane F. Keller no seu livro, 13 ou 15 anos drogada e prostituída. Meus pais me esqueceram para comprar sofás e cortinas. E eu sozinha saí pelo meu condomínio e encontrei minha família, os drogados. E ela, aos 40 anos, parece um zumbi. A função maior dos pais, que se divide horários,
que se arrume horários para o diálogo e para o amor. Maria Montessori foi convidada por Mussolini, encantado com o que ela conseguira com as crianças ditas problemáticas, e eu era em certos pontos, para educar os jovens da Itália. Ela logo viu, ele quer moldar mentes, ele quer fazer lavagem cerebral, ele quer criar robôs que obedeçam. Aliás, muita gente na Terra, no tempo e no espaço, e tem outros agora desejando isso. E ela disse a Mussolini, com a coragem que a caracterizava: não quero trabalhar para o senhor, eu quero criar mentes livres, eu quero criar indivíduos que façam suas escolhas. E nessa mesma noite ela pegou o filho estava com 20 anos, saiu da escola onde o pai o internara, o noivo de Maria, que se casara com uma mulher que a mãe escolhera, e Maria aguentou firme, e fora morar com a mãe. Os dois fugiram à noite num trem para o Washington. E no meio do caminho, isso já não sei se é parte de lenda, se é verdade, apareceu o guarda do trem, que iria fazer com que os dois saíssem, porque os documentos não estavam em ordem para a grande viagem. Mas diz a história que ele reconheceu Maria, que fora professora dele, fazendo com que as dificuldades que ele apresentava se dissipassem ao máximo. Não chegaria numa formação acadêmica, mas era um trabalhador honesto, isso é que importa. Um homem de bem, um homem feliz, graças a Maria. Chegando em Washington, ela continuou seu trabalho de amor, ensinando que nunca podemos julgar alguém. Jesus ensinou a não julgar, também na questão de inteligência. Um tem inteligência para a pintura, outro inteligência para o comércio, outro para os esportes. O que importa, e o que importa mais, é o equilíbrio das emoções, o desenvolvimento da bondade, o se transformar num indivíduo útil que ama o próximo como a si mesmo e que auxilia o próximo. Maria Montessori é um nome a ser lembrado. Entendeu que a nossa função na Terra é se transformar num indivíduo útil à sociedade e a si mesmo. Se Maria Montessori fosse a única, se São Francisco de Assis fosse, se Gandhi, se Luther King, nós entenderíamos as nossas dificuldades. Mas são tantos que brilham à luz da compreensão do trabalho na Terra. Eu não estou marcando o tempo, alguém está? Então, dá tempo ainda falar em Pestalozzi? Dá. E temos ainda o exemplo na educação do considerado um dos maiores educadores da Europa, Pestalozzi. Mas o que ele fez de tão importante, Pestalozzi? Várias vezes, num idealismo preparado que veio à Terra, ele tentou fazer com que compreendessem que educar é tornar, desenvolver o indivíduo integral. Pestalozzi, que teve uma mãe, o pai morreu cedo, mas ele teve uma mãe maravilhosa, Pestalozzi se dedicou à transformação da Terra para melhor. Ele começou a criar institutos para auxiliar as crianças que não tinham poder aquisitivo. Mas os institutos eram tão bons que os pais que tinham dinheiro queriam que seus filhos participassem da educação de Pestalozzi. Ele dizia: é preciso plantar, é preciso amar e respeitar a natureza, é preciso entender de onde vem o elemento, é preciso compreender que se não zelarmos pela terra, ela também morre. Se tivéssemos ouvido Pestalozzi, outro seria o estado físico, mental, entre aspas, do nosso querido planeta. E fazia mais. Quando ele ia ensinar geografia, ele pegava seus alunos e caminhava pelos arredores e levava a conhecer a geografia em loco. E chegando
Não havia prova. Ele pegava argila e cada aluno tinha que moldar na argila, mostrando o seu conhecimento. Aula super interessante, não eram aulas, era uma convivência de irmãos aprendendo, rios, e plantavam e colhiam, e tinham aula, e ele era protestante, mas não falava, não impunha a religião aos alunos, mas todos os dias fazia uma prece. Madame Kardec, Amélie Gabrielle Boudet e Kardec foram uma vez ver as aulas de Pestalozzi e ficaram encantados. À tarde, era 250 crianças num grande castelo, 31 professores, era uma família. Comiam em mesas comuns, várias mesinhas, e à tarde assava-se o pão. As crianças auxiliavam a amassar o pão, a assar o pão. E Madame Kardec estava estudando lá, Madame Kardec ficou encantada com aquele convívio familiar, com aquele amor ao próximo, com aquela aprendizagem realizada através da alegria, do amor, do canto. Integralmente o indivíduo se desenvolvia. Não foi à toa que Kardec, ex-druida reencarnado, foi levado pela mãe e pelo pai para estudar com Pestalozzi. O resultado é precioso. Ele já era grande por ele mesmo, mas se faltar a estimulação necessária, o indivíduo não se desenvolve. Basta ver um caso contado por Truffaut, que aparece até na televisão, do garoto selvagem. Um garoto que foi encontrado na França, na floresta, no meio de árvores sozinho. E o garoto não parecia um ser humano. Foi considerado retardado, queriam interná-lo. Aí um professor falou, não, vamos estimulá-lo, porque ele não é surdo, ele ouve quando cai uma noz. Ele não foi estimulado para ouvir o barulho da civilização. O garoto melhora muito, mas ainda se comportava como um selvagem. Aos 40 anos morre. No meio de uma festa, embora bem educado, ele ia subir nas árvores, como se fosse um indivíduo menos preparado. Porque do 0 aos 9 anos, às vezes aos 10, hoje acho que é um pouco menos, Piaget dizia, e outros neurologistas, existem janelas da oportunidade que captam a realidade à sua volta e gravam. É o melhor período para se educar. Educar não é só dar conhecimento. Educar é desenvolver a capacidade crítica, a capacidade de pensar, a coragem, o controle das emoções. E todo esse trabalho é indispensável, era realizado por Pestalozzi, foi realizado por Jesus de Nazaré. As sementes estão dentro de nós e vão, assim que permitirmos, brotar com intensidade. E se até os 9 anos não se aproveita toda essa estimulação, células e especialidades morrem. Desaparece, ainda se aprende. Com 80, com 90 anos, tem que se esforçar para aprender, para lembrar, para memorizar, porque se não estimularmos o cérebro, tanto quanto se não estimularmos o corpo, no corpo, falando na função do corpo, músculos se atrofiam. Mas o cérebro também se atrofia se não for estimulado. Daí a preocupação atual com as crianças que se excedem no computador, no celular, sem interagirem. Esta interação entre encarnados e ao mesmo tempo entre encarnados e desencarnados, consciente e inconscientemente, é que produz o indivíduo mais brilhante. Pestalozzi realizou sua tarefa no Instituto, depois do Instituto ele não cobrava, ele não sabia fazer comércio. O Instituto vai à falência e desaparece. Novamente, este homem incrível, de uma coragem acima da média, cria outro instituto e faz mais. Cria uma instituição também para meninas
e depois generosamente ele entrega para o casal que o ajudou. Ele era desligado dos bens materiais. Depois, observando os surdos mudos, ele disse, eles têm inteligência. Eles não a manifestam porque eles estão fechados. E ele, um professor amigo, começam a estudar como podem auxiliar os surdos mudos. E descobre que sempre existe um caminho para atingir e dissipar as sombras interiores. E cria uma escola para surdos mudos. Várias aulas dadas na frente do espelho. Criam sinais para que haja comunicação. E encantados veem que eles têm uma inteligência em tudo semelhante a quem fala, que falta apenas a estimulação necessária. Uma vida de trabalho. Sua mulher maravilhosa, Ana, até é interessante como eles se encontram. Ana era 8 anos mais velha que Pestalozzi. A Amélie Gabriel, que era 9 naquela época. E ela era filho de um senhor que vendia doces. Pestalozzi guarda umas moedas e vai comprar doces. Ana, uma menina muito esperta, diz, não, você não vai gastar todas as suas moedas com doces, você não precisa disso. Ele olha encantado para Ana, guarda as moedas e começa a aprender a fazer economia. E fica conhecendo Ana, se tornam melhores amigos e depois, contra a vontade dos pais comerciantes de Ana, se casam. Ele se esforça, constrói até uma casa, mas decididamente ele não era comerciante. Mas Ana sempre o acompanhou, lhe deu toda a força. Desencarna com 70 anos. Pestalozzi vai até os 80. E quando desencarna, nos deixa um exemplo de compreensão da finalidade da vida. Não é vivermos apenas para nós mesmos. Temos que, na medida do possível, nos expressarmos no amar ao próximo como a nós mesmos. Não é apenas, e isso nunca, pelo amor de Deus, viver para a aquisição de bens materiais. Temos que também, até pode, quem quiser, sem os excessos, diz o Livro dos Espíritos, a propriedade legitimamente adquirida é direito do homem. Porque também não pode um outro que não fez nada a vida inteira vir e tirar a propriedade do outro. Entre os lobos, diz o filósofo e o lobo, não existe isso. Cada um respeita o outro. Mas é preciso dar essa dilatação na nossa visão. Porque em breve, tomara que demore uns 10 anos no meu caso, estaremos na pátria espiritual. E nos será perguntado, o que fizeste da vida que te foi dada? Que fizeste dos bens que adquiriste? Que fizeste das crianças com as quais cruzaste? Diz o Evangelho. Que fizeste pelas crianças que devias educar? Que possamos responder, não fiz mais porque era muito pequeno, mas dentro das minhas possibilidades fiz o possível. Agora, se falta alguma coisa, reencarnarei. Nem me falem nada, eu sei que vou ter que reencarnar e juntos vamos estudar lições, não no sofrimento e a dor, porque só querer sofrer é um egoísmo também, eu. Vamos nos educar para espalhar as nossas alegrias, adquiri-las através do amor ao próximo, e dessa ligação magnífica, telepatia reconhecida pela ciência, cuja explicação é dada também pela parapsicologia. Mentes físicas e extrafísicas se comunicam, consciente ou inconscientemente. Somos bombardeados por pensamentos vários, só captamos os que se afinam conosco mesmo. Vamos aprender a captar as luzes do universo, porque estamos aqui para aprender a ser felizes. E para ser felizes é preciso, como ensinou o Mestre de Nazaré, amar o próximo como a nós mesmos. Consequentemente, respeitar-nos. E só nos respeitamos quando somos bons. Obrigada.